Milionário arrogante pisa na comida de idoso faminto. Jesus deu uma lição que ele nunca esqueceu. O sol escaldante do meio-dia queimava o asfalto da Avenida Paulista quando Ricardo parou seu Mercedes preto importado em frente ao semáforo. Através do vidro fumê, seus olhos azuis frios observavam com desdém o movimento da rua. Tinha 42 anos. Cabelos grisalhos, impecavelmente cortados. Terno italiano de R$ 3.000. Relógio suíço que custava mais que um carro popular. Aos seus olhos, o mundo se dividia em duas categorias, os que tinham dinheiro e os que não importavam. Naquele exato momento, a apenas 3 metros de distância, sentado na calçada quente, estava seu Joaquim, 78 anos, pele queimada pelo sol, roupas remendadas, mãos trêmulas, segurando uma marmita de isopor que havia acabado de receber de uma voluntária. O cheiro da comida fazia seu estômago roncar depois de 2 dias sem comer nada além de pão velho. Seus olhos castanhos e fundos se encheram de lágrimas de gratidão quando abriu aquela marmita e viu arroz, feijão e um pedaço de frango. "Obrigado, Jesus", murmurou ele, fazendo o sinal da cruz com a mão trêmula. O semáforo abriu. Ricardo acelerou e virou à direita, estacionando em uma vaga proibida logo à frente. Desceu do carro ajeitando o paletó, o cheiro de perfume caro misturando-se ao ar poluído da cidade. Ia se encontrar com investidores em um restaurante 5 estrelas ali perto. Seu celular tocou. Era a secretária confirmando a reunião. "Diga que chego em 5 minutos. E se aquele velho mendigo ainda estiver na porta quando eu voltar, chame a polícia", ele disse, olhando para seu Joaquim com nojo. Seu Joaquim nem percebeu o olhar. Estava concentrado em sua refeição. Cada garfada era uma bênção. As mãos tremiam tanto que alguns grãos de arroz caíam no chão. Ele os recolhia com cuidado e comia mesmo assim. Comida não se desperdiça. Seus pés estavam inchados dentro de sandálias velhas. As costas doíam da noite mal dormida no papelão debaixo do viaduto. Mas naquele momento, com aquele prato de comida quente, ele se sentia o homem mais rico do mundo. A reunião de Ricardo durou exatas 45 minutos. Ele fechou um negócio de 2 milhões. Apertou mãos, sorriu aquele sorriso de quem sempre ganha. Saiu do restaurante com 3 sócios, todos rindo alto, fazendo piadas sobre quem tinha o carro mais caro. O sol ainda queimava forte quando eles chegaram à calçada. E lá estava seu Joaquim, no mesmo lugar, terminando os últimos pedaços daquela comida. A marmita, quase vazia, estava apoiada em seu colo. Ele raspava o fundo com o garfo plástico para não deixar nada. Um dos sócios de Ricardo comentou algo sobre essa gente que não trabalha e fica pedindo esmola, e todos riram. Ricardo sentiu uma onda de superioridade subir pelo peito. Ele não sabe exatamente o que passou pela cabeça naquele momento. Talvez fosse o vinho caro que havia tomado no almoço. Talvez fosse a necessidade doentia de mostrar poder na frente dos sócios. Talvez fosse simplesmente a maldade pura que vivia dentro dele, alimentada por anos de arrogância e desprezo pelos mais fracos. Ricardo caminhou em direção a seu Joaquim com passos firmes, os sapatos de couro italiano batendo no cimento. "Ô, velho, sai daqui da frente da minha empresa!" ele gritou, apontando o dedo. Seu Joaquim levantou os olhos assustados. "Desculpa, moço. Eu já estou indo embora. Só deixa eu terminar." A voz dele saía fraca, trêmula. "Terminar? Você está sujando minha calçada?" Ricardo se aproximou mais, os sócios já gravando tudo com os celulares, achando engraçado. O que aconteceu nos próximos 10 segundos mudaria a vida de Ricardo para sempre. Ele chutou a marmita das mãos de seu Joaquim. A comida voou pelo ar em câmera lenta. Arroz, feijão e os últimos pedaços de frango se espalharam pela calçada suja. O barulho do isopor batendo no chão ecoou como um tiro. Seu Joaquim soltou um grito de desespero.
um gemido que vinha lá do fundo da alma. Ele se jogou de joelhos no chão, tentando recolher a comida com as mãos trêmulas, as lágrimas caindo e misturando-se à sujeira. Minha comida, minha comida. Ele chorava, a voz quebrada. Era tudo que eu tinha. Era tudo. Seus dedos velhos tentavam pegar os grãos de arroz do chão imundo, colocando de volta no isopor amassado. Os sócios de Ricardo riam, comentavam, gravavam. Ricardo ficou ali parado, sentindo-se poderoso, sentindo-se superior, sentindo-se um deus. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum deles esperava. Algo que Ricardo jamais, em todos os seus 42 anos de vida, tinha experimentado. O céu, que estava limpo e azul, começou a escurecer. Não eram nuvens. Era como se a própria luz do dia estivesse sendo sugada. Os sócios pararam de rir. As pessoas na rua começaram a olhar para cima, confusas. Um vento forte surgiu do nada, levantando papéis e poeira. O calor sufocante deu lugar a um frio inexplicável. Ricardo sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. E então ele apareceu, no meio daquela calçada, entre Ricardo e seu Joaquim, que ainda chorava no chão tentando salvar sua comida. Uma figura começou a se materializar. Primeiro foi apenas uma luz dourada, depois contornos, depois um corpo físico e real. Um homem alto, talvez 1,80 m, vestindo roupas brancas imaculadas com uma faixa vermelha atravessada no peito. Seus olhos eram castanhos profundos, penetrantes, cheios de uma autoridade que fazia qualquer um tremer. Seus cabelos castanhos tocavam os ombros. Uma barba bem cuidada emoldurava um rosto que era ao mesmo tempo severo e compassivo. Jesus Cristo estava ali, na Avenida Paulista, em plena tarde de terça-feira. Os sócios de Ricardo largaram os celulares. Um deles caiu de joelhos na hora. Outro começou a tremer incontrolavelmente. As pessoas na rua pararam, boquiabertas. Alguns começaram a chorar sem entender por quê, mas Jesus não estava olhando para eles. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, que tinha acabado de ficar branco como papel. Ricardo. A voz de Jesus não era alta, mas parecia vir de dentro do próprio peito de Ricardo, ecoando em cada célula do seu corpo. E você sabe quem eu sou? Ricardo tentou falar, mas não conseguiu. Sua boca abriu e fechou como um peixe fora de água. Suas pernas bambearam. O relógio suíço pesava no pulso como uma pedra. Jesus deu um passo à frente. Eu perguntei se você sabe quem eu sou. Jesus. Ricardo conseguiu sussurrar, a voz saindo rouca. Jesus Cristo. Sim, o Filho do Deus vivo. O mesmo que você disse acreditar quando criança, quando sua avó te levava aos domingos pela manhã. Lembra? Jesus apontou para seu Joaquim, que havia parado de chorar e olhava para cima com os olhos arregalados, a boca aberta. Você sabe quem é este homem? Ricardo balançou a cabeça, ainda em choque. Um mendigo errado. A voz de Jesus ficou mais firme, mais severa. Este é Joaquim Santos da Silva. Ele nasceu em 1947, no interior de Pernambuco. Perdeu a mãe aos 6 anos. Foi criado por uma tia que batia nele todos os dias. Fugiu para São Paulo aos 15 anos em busca de uma vida melhor. Trabalhou como pedreiro por 40 anos. 40 anos, Ricardo. Ele construiu prédios nesta cidade. Prédios onde pessoas como você moram e trabalham. Jesus colocou a mão no ombro de seu Joaquim, que começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas diferentes. Joaquim criou 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu de câncer. Ele trabalhava 14 horas por dia para dar comida a eles. Nunca roubou. Nunca pediu, nunca reclamou, até que seu corpo não aguentou mais. As costas dele estão destruídas de carregar peso. Os dedos dele estão tortos de tanto trabalhar. E quando ele ficou velho demais para trabalhar, quando seu corpo finalmente disse, chega,
A sociedade que ele ajudou a construir o esqueceu. Ricardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Os olhos de Jesus o prendiam como ímãs. E você? Você que nasceu rico, que herdou a empresa do pai, que nunca passou um dia de fome na vida, você chutou a comida dele, a única comida que ele tinha. Eu não sabia. Ricardo tentou se defender, a voz falhando. Não sabia? Pela primeira vez, Jesus elevou a voz, e o som foi como um trovão que fez todos na rua caírem de joelhos. Você não sabia que ele era um ser humano? Você não sabia que ele tinha fome? Você não sabia que aquela comida era preciosa para ele? Ou você sabia e simplesmente não se importou? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo estava chorando abertamente agora, o terno caro encharcado de suor e lágrimas. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Jesus respirou fundo. Sua expressão era de dor profunda, como se cada palavra que ele falava machucasse a si mesmo. Eu te conheço desde antes de você nascer, Ricardo. Eu vi quando você era criança e dividia seu lanche com o colega mais pobre da escola. Eu vi quando você, aos 12 anos, deu seu casaco novo para um morador de rua passar o frio. Eu vi quando você tinha um coração bom, generoso, puro. Jesus fez uma pausa e Ricardo pôde ver lágrimas nos olhos dele também. Mas eu também vi quando o dinheiro começou a corromper você. Quando você aprendeu a medir o valor das pessoas pela conta bancária delas? Quando você começou a tratar empregados como objetos? Quando você humilhou aquela faxineira na sua empresa até ela ter um colapso nervoso? Quando você despediu aquele funcionário doente para não ter que pagar o tratamento? Quando você fechou negócios desonestos que destruíram famílias? Eu vi tudo, Ricardo, tudo. Ricardo caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Soluços violentos sacudiam seu corpo. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus se abaixou, ficando na altura de Ricardo. Colocou a mão no queixo dele e o forçou a olhar para cima, para aqueles olhos castanhos profundos. Você quer mesmo ser perdoado? Ou você só está com medo? Eu quero mudar! Eu preciso mudar! Ricardo gritou, agarrando as roupas de Jesus. Me ajuda, por favor. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não aguento mais. Eu tô vazio. Eu tô morto por dentro. Jesus fechou os olhos por um longo momento. Quando abriu novamente, havia uma decisão tomada. Então escuta o que eu vou te dizer e escuta bem. Você tem uma escolha agora. Pode continuar sendo quem você é, rico, poderoso, admirado pelos homens, mas odiado por Deus. Ou pode nascer de novo. Pode se tornar o homem que eu criei você para ser. Eu quero ser diferente, Ricardo implorava. Diz, então isso é o que você vai fazer. Jesus apontou para seu Joaquim, que assistia a tudo em silêncio, ainda tremendo. Primeiro, você vai pedir perdão a este homem, de joelhos, de coração. Segundo, você vai levá-lo para um restaurante agora e vai comprar a melhor refeição que eles tiverem. Você vai sentar com ele e vai ouvir a história dele. Vai conhecer quem ele é. Terceiro, você vai arrumar um lugar para ele morar, uma casa de verdade, não um abrigo. Quarto, você vai garantir que ele tenha comida, roupa, remédio e dignidade pelo resto da vida dele. Ricardo balançava a cabeça freneticamente. Sim, sim, tudo isso, tudo. Não terminei. A voz de Jesus ficou ainda mais séria. Quinto, você vai vender aquele carro importado, aquele relógio de luxo, metade das suas roupas caras. E com esse dinheiro, você vai criar um fundo para ajudar pessoas em situação de rua nesta cidade, não através de instituições. Você mesmo, pessoalmente,
Toda semana você vai para as ruas e vai servir comida, vai conversar, vai olhar nos olhos dessas pessoas e vai enxergar nelas o que você deveria ter enxergado sempre, minha imagem. Eu faço tudo isso, eu juro. Ricardo chorava tanto que mal conseguia falar. Jesus colocou as duas mãos sobre a cabeça de Ricardo. Um calor intenso percorreu o corpo dele inteiro, da cabeça aos pés. Era como se cada célula estivesse sendo lavada, purificada, renovada. Eu estou te dando uma segunda chance, Ricardo. Poucos recebem isso. Use com sabedoria. Use com amor. E lembre-se, eu estarei observando. Sempre. A luz ao redor de Jesus começou a ficar mais intensa, mais brilhante. Ele olhou para seu Joaquim e sorriu. Um sorriso tão cheio de amor que o idoso começou a chorar de novo. Joaquim, filho amado, seu sofrimento não foi em vão. Você me honrou com sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua recompensa vem. E então Jesus desapareceu. A luz se foi. O dia voltou ao normal. O barulho da cidade retornou. As pessoas na rua piscaram, confusas, como se estivessem acordando de um sonho. Mas Ricardo sabia que não tinha sido sonho. Seu Joaquim sabia que não tinha sido sonho. E os 3 sócios que ainda estavam ali, ajoelhados e tremendo, também sabiam. Ricardo se arrastou até seu Joaquim e caiu aos pés dele, chorando. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sou um verme. Eu não mereço seu perdão, mas eu estou pedindo, me perdoa. Seu Joaquim olhou para aquele homem rico e poderoso aos seus pés, destruído, quebrado, humano finalmente. E colocou sua mão velha e trêmula sobre a cabeça de Ricardo. Eu te perdoo, meu filho. Se Jesus te deu uma chance, quem sou eu para não dar? Ricardo chorou ainda mais forte, segurando os pés de seu Joaquim como uma criança segura o pai. As pessoas começavam a se aproximar, confusas, perguntando o que tinha acontecido. Os sócios de Ricardo tentavam explicar, mas as palavras não saíam direito. Como explicar que tinham visto Jesus Cristo? Como explicar o inexplicável? Ricardo se levantou e, com mãos trêmulas, ajudou seu Joaquim a ficar em pé. Vem comigo. Vamos comer, vamos conversar e depois eu vou cuidar do Senhor. Eu prometi a ele e eu vou cumprir. Ele olhou para a comida espalhada no chão e começou a chorar de novo. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Tá tudo bem, meu filho. Seu Joaquim disse, a voz gentil apesar de tudo. Jesus faz novas todas as coisas. Eles caminharam juntos para o restaurante 5 estrelas onde Ricardo tinha almoçado. O maitre olhou com desdém para seu Joaquim, mas Ricardo falou firme. Este homem é meu convidado especial. Quero uma mesa para 2, a melhor que vocês tiverem, e quero que tratem ele com o máximo respeito. Entendeu? O tom não era de arrogância, era de determinação sincera. Durante as 2 horas seguintes, Ricardo ouviu, realmente ouviu. Seu Joaquim contou sobre a infância difícil no interior de Pernambuco, sobre fugir de casa aos 15 anos com apenas uma trouxa de roupa. Contou sobre os primeiros anos em São Paulo, dormindo em obra, passando fome, procurando trabalho. Contou sobre conhecer Maria, a mulher da vida dele, em uma feira livre. Sobre casar com ela em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Sobre o nascimento dos 3 filhos. Sobre trabalhar como pedreiro, carregar sacos de cimento debaixo do sol escaldante, subir em andaimes perigosos. Contou sobre o diagnóstico de câncer de Maria. Sobre vender tudo que tinham para pagar o tratamento que não funcionou. Sobre segurá-la nos braços quando ela morreu, prometendo que cuidaria bem dos filhos. E cuidou. Trabalhou ainda mais, ignorou a dor nas costas, os dedos inchados, a exaustão. Viu os 3 filhos crescerem, se formarem, conseguirem empregos. Ficou orgulhoso. Mas eles se mudaram, sabe?
Seu Joaquim disse, mexendo no pratão de picanha que Ricardo tinha pedido para ele. Um foi para o sul, outro para o nordeste, o outro para o exterior. A vida levou eles. E eu entendo, viu? Eu não culpo. Eles têm as famílias deles, os problemas deles. Tentam me ajudar quando podem. Mas a distância é difícil. E o senhor acabou nas ruas? Ricardo perguntou, a voz cheia de emoção. Acabei. Quando o corpo não aguentou mais trabalhar, a pensão era pouca. Não dava para pagar aluguel. Fui para um albergue, mas lá é difícil. Muita violência, muita droga. Preferi a rua. Pelo menos na rua eu posso olhar para o céu e conversar com Deus sem ninguém me interromper. Seu Joaquim sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. E Deus sempre me sustentou, viu? Sempre aparecia alguém com comida, com uma palavra boa. Eu nunca perdi a fé. Ricardo não conseguia parar de chorar. Ali estava um homem que tinha todo motivo para estar amargurado, revoltado, cheio de ódio. Mas em vez disso, irradiava paz, gratidão, fé. Enquanto Ricardo, que tinha tudo, era vazio por dentro. O Senhor é um homem melhor do que eu jamais serei, Ricardo sussurrou. Não, meu filho. Jesus viu algo de bom em você, senão ele não teria aparecido. Ele não perde tempo com quem está perdido de vez. Se ele te deu essa chance, é porque tem propósito para você. Seu Joaquim estendeu a mão e tocou a de Ricardo. Agora você usa isso para o bem. É isso que ele quer. Nos dias seguintes, Ricardo cumpriu cada palavra que tinha prometido a Jesus. Vendeu o Mercedes e comprou-se um carro popular. Vendeu o relógio suíço, as roupas de grife que não usava. Com o dinheiro, alugou um apartamento pequeno, mas digno para seu Joaquim, perto de um parque. Mobiliou tudo, encheu a geladeira, pagou um ano adiantado, abriu uma conta no banco em nome do idoso e depositou uma quantia mensal para suas necessidades. Mas não parou aí. Ricardo criou um fundo e começou a ir pessoalmente às ruas, toda terça e quinta-feira depois do trabalho. Levava comida quente, roupas, cobertores, mas principalmente levava tempo. Sentava com as pessoas, perguntava seus nomes, ouvia suas histórias. Olhava nos olhos delas e via gente, não problemas. Seus sócios o acharam louco. Os amigos ricos se afastaram. Ricardo enlouqueceu, diziam. Aquele encontro com o velho o deixou perturbado, mas Ricardo não ligava. Pela primeira vez na vida, ele sentia que estava vivendo de verdade. Pela primeira vez, quando colocava a cabeça no travesseiro à noite, dormia em paz. 3 meses depois do encontro na Avenida Paulista, Ricardo estava em casa quando recebeu uma ligação. Era um dos filhos de seu Joaquim, João, o que morava no exterior. Oi, meu nome é Ricardo, eu sou amigo do seu pai. Ele começou a explicar, nervoso. Mas João o interrompeu, a voz embargada. Eu sei quem você é. Meu pai me contou tudo. Sobre o que você fez, sobre o que aconteceu depois, sobre como você mudou a vida dele. Ricardo ficou em silêncio, sem saber o que dizer. João continuou. Eu ligo para meu pai toda semana agora. Ele me conta sobre o apartamento, sobre as comidas que vocês comem juntos, sobre como você o leva ao médico. Ele tá diferente, tá feliz, tá com dignidade de novo. A voz de João quebrou. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter cuidado dele melhor. Mas a vida, eu não sei. A vida me consumiu. Eu esqueci do que era importante. Nunca é tarde para recomeçar. Ricardo disse suavemente. Seu pai te ama muito. Ele entende suas dificuldades. Mas se você puder visitá-lo quando vier ao Brasil, sei que seria o mundo para ele. Eu vou. Eu prometo que vou. João respirou fundo. E obrigado. Obrigado por fazer o que eu deveria ter feito. Obrigado por devolver a dignidade ao meu pai. Obrigado por ser humano. Quando Ricardo desligou o telefone, ele olhou pela janela do apartamento. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa.
E ele jurou que, por um momento, viu uma figura vestida de branco em pé na esquina, observando-o. Quando piscou, a figura tinha sumido, mas Ricardo sorriu. Ele sabia que Jesus estava cumprindo sua promessa. Estava observando, sempre. 6 meses se passaram. O projeto de Ricardo havia crescido. Ele tinha recrutado voluntários, criado uma organização sem fins lucrativos, estabelecido parcerias com restaurantes para doação de comida. Toda semana, eles serviam refeições quentes para mais de 200 pessoas em situação de rua. Mas o mais importante, tratavam cada pessoa com respeito, dignidade, amor. Seu Joaquim tinha se tornado uma espécie de símbolo do projeto. Ele ia com Ricardo às ruas, ajudava a distribuir comida, conversava com as pessoas. Eu sei como é, ele dizia para cada um. Eu sei da dor, mas Jesus não esqueceu de vocês. Nunca esquece. Muitos choravam ao ouvir aquilo. Alguns começavam a frequentar uma comunidade de fé perto dali. Outros conseguiam um emprego através das conexões que Ricardo fazia. Vidas estavam sendo transformadas. Uma terça-feira, enquanto serviam comida embaixo de um viaduto, uma mulher jovem se aproximou de Ricardo. Ela tinha cerca de 30 anos, roupas sujas, cabelo desgrenhado, mas olhos que ainda brilhavam com um restinho de esperança. Você é o Ricardo? Ela perguntou, a voz trêmula. O homem que Jesus apareceu para ele? Ricardo ficou surpreso. Sou eu. Como você sabe disso? Todo mundo nas ruas sabe, ela disse, rindo nervosamente. Conta a história. De como você era rico e arrogante, de como chutou a comida de um idoso, de como Jesus apareceu e te deu uma lição. A gente não sabia se era verdade ou lenda urbana, mas eu quis ver com meus próprios olhos. Ricardo sorriu, servindo um prato cheio de comida para ela. É verdade, cada palavra. A mulher segurou o prato, as mãos tremendo. Então Jesus ainda faz isso? Ainda aparece para as pessoas? Ainda se importa? Ricardo parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dela. Jesus sempre se importa. Ele nunca parou de se importar. Ele está aqui agora, sabe? Neste viaduto com a gente. Você pode não ver ele com os olhos, mas ele está aqui. A mulher começou a chorar. Eu tenho feito escolhas tão ruins. Eu tô tão perdida. Nunca é tarde, Ricardo disse, colocando a mão no ombro dela. Se ele me deu uma segunda chance, ele pode dar para qualquer um. Você só precisa estar disposta a mudar, está? Tô, ela sussurrou. Eu tô tão cansada, eu quero parar. Aquela noite, Ricardo e os voluntários ajudaram a mulher que se chamava Ana. Conseguiram uma vaga em uma clínica de reabilitação. Arrumaram documentos. Estabeleceram um plano de acompanhamento. E 3 meses depois, Ana estava limpa, trabalhando em uma padaria, reconstruindo a relação com a filha que não via há 5 anos. Ela ia toda semana ao viaduto ajudar a servir comida, contando sua história para quem quisesse ouvir. 1 ano depois do encontro na Avenida Paulista, Ricardo organizou um evento especial. Alugou um salão grande e convidou todas as pessoas que tinham sido impactadas pelo projeto. Seu Joaquim estava lá, vestido com um terno novo que Ricardo tinha dado de presente. João, o filho dele que morava no exterior, tinha voado especialmente para o Brasil. Ana estava lá com a filha. Dezenas de outros estavam lá, cada um com uma história de transformação. Ricardo subiu em um pequeno palanque, montado no centro do salão. Suas mãos tremiam enquanto segurava o microfone. Há 1 ano, ele começou, a voz falhando. Eu era a pior pessoa que vocês poderiam conhecer. Eu era arrogante, cruel, vazio. Eu media o valor das pessoas pelo dinheiro delas. Eu chutei a comida de um homem idoso e faminto. O silêncio no salão era total. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, apareceu para mim naquele dia.
Ele me confrontou, ele me mostrou quem eu realmente era, e ele me deu uma escolha: continuar sendo um monstro ou me tornar humano de novo. Ricardo olhou para seu Joaquim, que estava chorando. Este homem aqui, Joaquim, ele me perdoou, mesmo depois do que eu fiz, e esse perdão me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Ricardo respirou fundo. Eu não conto essa história para me glorificar. Eu conto porque sei que tem gente aqui, e tem gente assistindo isso agora, que está passando pelo que eu passei, que tem um coração duro, que trata as pessoas mal, que esqueceu do que é importante. E eu quero que vocês saibam, não é tarde, nunca é tarde. Jesus ainda transforma, Jesus ainda restaura, Jesus ainda perdoa. As pessoas começaram a chorar, a aplaudir. Seu Joaquim subiu no palanque e abraçou Ricardo, os dois chorando juntos. Você honrou sua promessa. Joaquim sussurrou no ouvido dele. Jesus está orgulhoso de você. Eu sinto isso. Depois do evento, quando todos já tinham ido embora, Ricardo ficou sozinho no salão vazio, arrumando as últimas coisas. O silêncio era confortável, pacífico. Ele sentou em uma cadeira e fechou os olhos, cansado, mas feliz. Obrigado, ele sussurrou para o ar. Obrigado por não ter desistido de mim. E então ele sentiu uma mão em seu ombro, um toque caloroso, firme, amoroso. Ricardo abriu os olhos e virou a cabeça. Não havia ninguém ali, mas ele sabia. Jesus tinha ouvido, Jesus tinha respondido. Jesus estava cumprindo sua promessa, sempre observando, sempre presente. 2 anos se passaram. O projeto de Ricardo tinha crescido tanto que agora havia filiais em 3 estados. Milhares de pessoas tinham sido servidas. Centenas tinham saído das ruas. Dezenas tinham começado relacionamentos com Jesus através daquele trabalho. Mas para Ricardo, o sucesso não era medido em números. Era medido nas histórias. Na mulher que conseguiu se reunir com os filhos. No homem que venceu o vício. Na família que foi restaurada. Seu Joaquim, agora com 80 anos, continuava sendo o coração do projeto. Apesar da idade avançada, ele insistia em ir às ruas pelo menos 2 vezes por semana. É aqui que eu conheço Jesus de verdade, ele dizia. É aqui, com os pobres, com os esquecidos. Foi aqui que ele passou a maior parte do tempo quando andou na terra. Uma quinta-feira fria de julho, Ricardo e seu Joaquim estavam servindo sopa debaixo de um viaduto quando um homem jovem se aproximou. Ele tinha talvez 25 anos, roupas rasgadas, olhar desconfiado. É verdade que você viu Jesus? Ele perguntou abruptamente para Ricardo. É verdade, Ricardo respondeu calmamente, continuando a servir. E ele aparece para qualquer um? Ou só para os ricos que podem fazer grandes projetos depois? Ricardo parou e olhou diretamente para o rapaz. Jesus aparece para quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Às vezes é uma visão como a minha. Às vezes é uma voz. Às vezes é através de outra pessoa. Mas ele sempre fala, sempre chama. O problema é que a maioria não escuta. Como eu escuto? O rapaz perguntou, a voz quebrando. Como eu faço ele me notar? Seu Joaquim se aproximou, colocando a mão no braço do rapaz. Meu filho, ele já te notou. Antes de você nascer, ele já te conhecia. A pergunta não é como fazer ele te notar. A pergunta é, você está disposto a responder quando ele chamar? O rapaz começou a chorar. Eu não sei se sou bom o suficiente. Ninguém é, Ricardo disse suavemente. Eu não era. Seu Joaquim não era. Ninguém é. Mas é exatamente por isso que Jesus veio, não pelos perfeitos, pelos quebrados, pelos perdidos, pelos que sabem que precisam dele. Aquela noite, debaixo daquele viaduto frio, o rapaz que se chamava Tiago entregou sua vida a Jesus.
Não houve luzes, não houve visões, apenas um coração quebrado, uma oração sincera e a promessa de um novo começo. Ricardo e seu Joaquim oraram com ele, as mãos unidas, as vozes se erguendo em súplica e gratidão. 3 anos depois do dia em que tinha chutado a comida de seu Joaquim, Ricardo estava completamente transformado, não apenas externamente, mas por dentro. Onde antes havia arrogância, agora havia humildade. Onde antes havia desdém, agora havia compaixão. Onde antes havia vazio, agora havia propósito. Ele tinha vendido metade da empresa e usado o dinheiro para expandir o trabalho social. Seus antigos amigos ricos o evitavam. Sua conta bancária era bem menor. Mas pela primeira vez na vida, Ricardo era genuinamente feliz, porque ele tinha aprendido a lição que Jesus veio ensinar, que o verdadeiro valor de uma vida não está no que você acumula, mas no que você doa. Não em quantas pessoas te servem, mas em quantas pessoas você serve. Seu Joaquim completou 81 anos em uma festa organizada por Ricardo. Todos os seus filhos vieram. A neta de 2 anos corria pelo apartamento. A mesa estava cheia de comida, mas o presente mais precioso não era material. Era a família reunida, o amor circulando, a dignidade restaurada. E sabe o que eu aprendi nestes 3 anos? Ricardo disse para seu Joaquim, enquanto cortavam o bolo juntos, todos cantando parabéns. Aprendi que Jesus me deu muito mais do que eu dei para o Senhor. Eu dei ao Senhor casa, comida, dignidade. Mas o Senhor me deu propósito, humanidade, vida real. Eu estava morto por dentro e nem sabia. Seu Joaquim sorriu, os olhos brilhando. Deus usa os quebrados para consertar os quebrados, meu filho. Eu era um quebrado. Você era um quebrado, mas Jesus juntou nossos pedaços e fez algo bonito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo voltou para casa dirigindo devagar pelas ruas de São Paulo. Passou pela Avenida Paulista, pela calçada onde tudo tinha acontecido. Parou o carro por um momento e desceu. Ficou ali parado, olhando para o lugar exato onde Jesus tinha aparecido. Eu não esqueci. Ele sussurrou para a noite. Eu nunca vou esquecer, e eu prometo que vou continuar. Até o fim dos meus dias. Eu prometo. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de chuva, e Ricardo podia jurar que ouviu uma voz, baixinha, carregada de amor. Eu sei, meu filho, eu sempre soube. Hoje, o projeto de Ricardo serve mais de 5.000 refeições por semana. Ele expandiu para incluir cursos profissionalizantes, apoio psicológico, ajuda jurídica. Dezenas de pessoas saíram das ruas e reconstruíram suas vidas. Mas mais do que isso, cada pessoa que passa por ali sai sabendo uma coisa: Jesus ainda transforma, Jesus ainda restaura, Jesus ainda ama. Seu Joaquim continua sendo o coração do trabalho. Mesmo com a idade avançada, ele não para. Enquanto Deus me der fôlego, ele diz, eu vou estar aqui, lembrando as pessoas de que elas não foram esquecidas. E Ricardo? Ricardo ainda vai às ruas todas as terças e quintas. Ainda serve comida com as próprias mãos. Ainda senta e ouve histórias. Ainda olha nos olhos das pessoas e enxerga Jesus nelas, porque ele aprendeu a lição mais importante, que encontramos Jesus nos lugares mais inesperados, nas ruas sujas, nos rostos dos famintos, nos corações dos quebrantados. Aquela tarde na Avenida Paulista, quando Ricardo chutou a comida de um idoso, ele pensou que estava demonstrando poder, mas estava apenas demonstrando vazio. O verdadeiro poder veio depois, quando ele aprendeu a se ajoelhar, a servir, a amar. O verdadeiro poder não estava na conta bancária milionária ou no carro importado. Estava na capacidade de tocar uma vida e transformá-la, e de ser transformado no processo. Se você crê que Jesus